7h53 em Campos, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo, aqui pela Folha FM, ao vivo também nosso streaming no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco o programa estará editado em podcast e logo mais reprise na Plena TV. O oferecimento é de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Hoje no programa, conversando com o deputado federal Felício Laterça. Nesse primeiro bloco, que terminou há pouco, falamos sobre um pouco do seu mandato e da sua luta aí em Brasília, e agora a gente volta para falar sobre outros temas, assuntos importantes também aqui da nossa região e da política nacional, política regional. Deputado, a gente tem acompanhado aí, e desde os primeiros desentendimentos com o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, o governo federal, até o próprio Sérgio Moro hoje move uma ação, né, com relação a essa questão, e o governo federal, o próprio presidente também chegou a dizer que, né, ele quer controlar a Polícia Federal, que tem que passar pelo controle dele, essa coisa toda. E com isso, hoje há uma série de denúncias, e desse processo, inclusive, no STF, para a questão do aparelhamento político da Polícia Federal, o que não é nada bom para a gente, da população, e quero crer também, imagino, para o senhor que faz parte da corporação hoje, como o senhor disse, licenciado para poder assumir o cargo de deputado. Como é que o senhor analisa isso tudo politicamente? Como é que o senhor analisa essa questão toda, tanto no olhar, e aí vale, o olhar político do Laterça e também do delegado, que aí você pode falar muito melhor para a gente. Muito bem. A pergunta é boa, né? Porque muita gente fica achando que você voltou ao tempo do coronelismo, né? Tira A, bota B. A história não é bem assim. Como dizia, né, o ditado antigo, não é bem assim a cor da chita. Quem é da nossa terra sabe isso. E muita gente não sabe nem o que é chita, não precisa pôr chita. Quando a gente confunde com aquela companheira do Tarzan, a macaca. Chita é um tecido, né, Cláudio? É isso aí. O que aconteceu nesse período? Vamos entender um pouquinho como funciona, inclusive, uma investigação criminal, como que as coisas se dão. Muito se fala em interferência. De plano, eu vou destacar que não é tão simples assim. A discussão entre o ex-ministro Sérgio Moro e o presidente da República se deu num determinado momento, porque dentro da estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública estão diversos órgãos. Dentro deles, a Polícia Federal, que é o órgão de excelência no combate à corrupção. É o órgão de maior respeitabilidade no Brasil. A gente sabe do trabalho que a nossa instituição presta à nação. E eu tenho muito orgulho de ser integrante dos quadros da Polícia Federal. Não em vão, como vocês anunciaram, não, o deputado que também é delegado de Polícia Federal, que exatamente eu estou licenciado. Na verdade, eu já tenho até tempo de aposentar, viu, Cláudio? Mas eu ainda não me aposentei. Eu falei, se me aborrecerem muito, eu volto, entendeu? Eu faço sempre essa brincadeira, mas na verdade eu deixei a porta aberta. Eu não sabia quais eram os desafios no exercício do mandato de deputado federal, então eu me licenciei do cargo. Então sou delegado de Polícia Federal, hoje estou deputado. E cabe, né, dentro dessa estrutura, está o órgão da Polícia Federal. Por outro lado, tem previsão legal que a indicação do diretor de Polícia Federal é a indicação do presidente da República. Então, houve essa discussão lá atrás
ficou, vamos dizer assim, um dito pelo não dito, porque não vai haver interferência. Não estou interferindo, mas a indicação é minha. Eu estou presidente. Então, dizem que, o próprio ministro da Justiça, à época, que ele faria a indicação do presidente ao presidente da República. Ou seja, não, presidente, é o senhor que nomeia, sim, mas deixa eu indicar. E aí houve aquela grande discussão em determinados momentos, porque falava que teria interferência em investigação. Quero dizer para todos aqueles que nos acompanham que não é bem assim, não é simples assim. O delegado de Polícia Federal não é como o Ministério Público, mas nós temos independência e autonomia no tocante à investigação. Nenhuma investigação que está tramitando em qualquer unidade da Polícia Federal no Brasil, ela tem um controle absoluto, não fica se vendo o que está fazendo. É óbvio que chama atenção alguma investigação que envolve alguma autoridade ou aquela que se transforma, como a gente fala, numa operação. É algo que vai ganhando um vulto e a operação é depois quando você precisa trabalhar junto com o Judiciário, com o Ministério Público, para fazer as ações necessárias, seja ação de busca e apreensão, seja mandados de prisão. Então, é o trabalho que nós desenvolvemos no curso. Antes disso, tem um trabalho de quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico e por aí vai. Isso se torna uma operação. Por exemplo, se fosse o Laterça presidindo determinada investigação, você fosse o chefe da delegacia, vamos assim dizer, e quisesse me tirar dessa investigação por alguma razão pessoal, você tem que motivar a sua decisão. Ela tem que ser devidamente motivada. Então, essa questão de ter ingerência não é bem assim. A Polícia Federal, ela age de forma republicana, mas é óbvio, também é passível de erro. Aonde tem o ser humano, tem o erro também. O ser humano não acerta sempre, ele erra muitas vezes. Então, o que acontece é isso. Aonde tem a mão humana, muitas vezes você tem até dificuldade da imparcialidade. E nesse caso, eu não estou falando nem da Polícia Federal, estou falando até do Judiciário. Você, uma ação no Judiciário, você precisa que o Judiciário seja imparcial. E muitas vezes nem isso você consegue, porque nós temos humanos de um lado e de outro. Então, a questão das relações, realmente, ela faz uma certa mistura de anseios, de desejos, e houve sim esse arranca-rabo lá atrás, entre o presidente, acabou que o ministro então saiu, agora está aí até como pré-candidato também à presidência da República, mas a nossa Polícia Federal segue altaneira, segue fazendo o seu trabalho, cumprindo o seu papel constitucional. Eu não vejo, repito, fico à vontade se você quiser fazer qualquer colocação específica, eu não tenho resposta minha, que não tem a pergunta, melhor dizendo, que fique sem resposta. Mas não tem essa interferência. Você mudar um diretor, você não interfere nas investigações que acontecem na ponta. Não é contextualizar ou querer rebater, é colocar uma situação e o senhor avaliar. O caso Ciro Gomes, por exemplo, é muito utilizado aí, o próprio Ciro Gomes chegou a falar sobre isso, essa questão de que estava a polícia sendo utilizada para tirá-lo do páreo dessa pré-corrida eleitoral. Que pode se colocar, digamos, é um caso escancarado desse, entre aspas, aí, aparelhamento político da polícia? Seria isso? Olha, quem não quer ter problema com a polícia não comete crime. É muito simples. Então é fácil essa narrativa, e essa narrativa é dada a alguns políticos. Mas se eu estou sendo perseguido político, porque eu gostaria, porque eu fui, aconteceu. Com a questão do nosso presidente da República também, nós tivemos perseguições, não tivemos? Então, força de expressão, tivemos perseguições. Ministério Público querendo investigar o filho do presidente, o senador. Não, vamos investigar, vamos fazer.
E aí é até interessante isso, porque da questão da movimentação financeira da época dos deputados estaduais, que eram 27 deputados estaduais, o senador Flávio, ele, na verdade, era a penúltima movimentação financeira. Aquele que movimentou mais, você não tem notícia até hoje da investigação. Cadê a investigação desse pessoal? Então, é óbvio que você pode, às vezes, questão pessoal, eu disse, né, são seres humanos, você conduzir, né, preferir conduzir uma investigação ou outra. Eu não sei o caso do Ciro, se isso aconteceu, aonde estava. Mas, na verdade, é o seguinte, não falta crime, né, para investigar. A frase que eu lapidei durante a minha vida também foi que tem muito bandido para pouco mocinho. Essa é uma realidade, uma triste realidade do nosso Brasil. O Brasil, da forma como ele pensa as pessoas, nós temos que combater muito duramente a corrupção. Então, seja que escala for. Eu quero, na verdade, com relação ao Ciro que você fez menção, se prove que aqueles fatos não existiram. Aí sim. Então você está criando alguma coisa. E se isso acontecer, que sejam responsabilizados aqueles que criaram fatos. Então é muito simples fazer narrativa. Olha, eu não fiz absolutamente nada, eu estou sendo perseguido, criaram fatos, e eu não vejo dessa forma. Agora, acho que toda apuração ela tem que ser levada a efeito, né? A corrupção tem que ser combatida com todas as forças. Esse é o câncer do nosso país, chama-se corrupção. Eu tenho horror à corrupção, então a gente tem que combater com todas as nossas forças. Isso está em cada um de nós brasileiros. Então a gente precisa agir muito duramente. Agora, o choro é livre. Bom, deputado, mudando de assunto e voltando a falar aqui de Campos, e aí eu falo da região, e como o senhor trata, né, a sua Macaé, que foi onde o senhor teve a sua base eleitoral forte, nós temos aqui uma matéria no jornal Folha da Manhã, da edição do dia 17 de setembro, e ela diz o seguinte, vou retratar aqui para a gente abordar o assunto especificamente. Com população de aproximadamente 1,5 milhão de habitantes, a região da Bacia de Campos passa por um processo de metropolização, com destaque para o município de Campos, que deve ultrapassar a população de Niterói em 2023, quando alcançará 524 mil moradores. Esse crescimento demográfico é um reflexo do fortalecimento econômico da região. E quanto maior a população, maiores são os repasses de recursos, já que as transferências constitucionais têm como critério o cálculo das estimativas populacionais. Essa matéria está no portal, né, inclusive até hoje, e foi também no jornal Folha da Manhã. Essas informações, inclusive, foram passadas aqui pelo geógrafo e estatístico William Passos. Ele que usou esse termo metropolização aqui da região, conforme a gente falou, 1,5 milhão de habitantes, com destaque para Campos, com mais de 500 mil habitantes. Como trabalhar isso nessa nova realidade, nesse novo moderno que nós estamos vivendo? Então, nós até tocamos nesse assunto, né? De outra forma, perpassamos esse assunto, de ver as necessidades, a questão política, de eu andar, de eu conhecer as necessidades. Isso é uma questão muito importante. E eu me recordo, sim, desse artigo publicado. Na verdade, eu acho que eu me manifestei sobre ele. Me manifestei. Até o Aloysio passou para mim e eu fiz a manifestação sobre a questão da metropolização, sim, na região da nossa Campos do Goytacazes. Isso é de tamanha importância. Na verdade, Campos voltar a ter a pujança de outrora, né? Para quem não sabe, né, quem nasceu hoje não conhece a história de Campos, não sabe que Campos já teve uma população maior do que tem. É verdade. Na verdade, nós perdemos muita coisa. E, salvo engano, na década de 50 para 60, nós tínhamos
700 mil habitantes. Tá? Pois até pode conferir esse dado. Na verdade, de fato, nós tínhamos, era uma grande referência, né? Ainda é, mas é óbvio que outras cidades foram crescendo, como Itaperuna, no nosso noroeste fluminense. Então, mas Campos sempre foi a cidade de referência do norte fluminense, né? Trazendo pessoas, não só por a questão de emprego, de oportunidades, mas até a questão acadêmica. Então, Campos era um polo universitário, né? Hoje também Itaperuna se destaca, tem uma grande pujança, um crescimento. E, de fato, a questão da industrialização é algo que precisa acontecer em Campos. Foi falado aí, nós fizemos uma menção do centro de abastecimento. Eu, junto com o vereador Nildo Cardoso, ele então secretário, ele buscou junto a mim e eu tinha um compromisso de fazer um centro de abastecimento. A gente precisa fortalecer a agricultura na cidade e precisamos ter um centro de abastecimento em Campos. Você fez menção ao Espírito Santo, por exemplo. O Espírito Santo hoje é uma grande referência em muitas questões, inclusive na agricultura. Mas a gente precisa de ter um centro de distribuição, para a gente passar para a gente negociar a mercadoria, algo que se torne mais barato para as pessoas, fazer o produto chegar de forma mais barata, inclusive. E isso falta a nossa cidade, por exemplo. Nós não temos isso em Campos e Goytacazes até hoje. Você não tem, né, como é conhecido, o CEASA. Na verdade, seria CEASA, que é Centro de Abastecimento de Campos e Goytacazes. Nós não temos isso na nossa Campos e Goytacazes. Então, a questão da monocultura trouxe um grande atraso para Campos também. Houve um avanço. Então, tem uma série de questões. Quando veio o petróleo, a questão do óleo e gás, muita gente cruzou os braços e falou, opa, deitei em berço esplêndido. E esqueceu também que isso é algo finito. Então, nós estamos trabalhando, né, para poder mudar essa realidade de Campos. Hoje nós temos na nossa região o Porto do Açu, né, que está encravado aí em São João da Barra, mas que é nosso vizinho e tem hoje é um dos maiores investimentos do Brasil que está sendo feito no Porto do Açu. Então, a gente precisa, de fato, ter um olhar para Campos em razão do seu tamanho, de tudo que ela pode fornecer para a região. Agora, sem tirar as pessoas, esse é meu raciocínio, sem tirar as pessoas das suas cidades. Eu, na verdade, gostaria de fazer um trabalho inverso, né, de voltar o homem para o campo, exatamente dando oportunidade para aquela pessoa, mesmo aquele que tem agricultura familiar, que vive da agricultura familiar, que um dia um filho saiu, que ele possa voltar, né, para a sua casa para continuar a produzir e aumentar a produção da sua família. Esse é um desejo. Mas para isso a gente tem que fazer um trabalho em toda a região. E esse trabalho, por exemplo, de mobilidade urbana é essencial. Coisa que também não temos. Então tem que ser desenvolvido um trabalho pensando nas cidades que têm a capacidade de fornecer mão de obra, suprimento, tudo aquilo da melhor forma. Nós demos o exemplo aqui da questão da saúde. Você não pode ter, por exemplo, alta complexidade, grandes cirurgias nas cidades menores. Por quê? Primeiro, o hospital não tem condição, você não tem profissional para isso, você não tem demanda para isso. Então, essa é a questão que envolve a questão da metropolização, como foi dito. E, por isso, nós trazemos o aumento de recursos. Aumenta-se o investimento. Então, isso é algo que a gente precisa trabalhar com esse foco e valorizar não só as cidades vizinhas, e sem vaidades, que isso é outra coisa que precisa. Às vezes o gestor, não, mas eu queria ter isso na minha cidade. Não, vamos oferecer qualidade. Na questão da saúde, oferecer um bom transporte, vamos ter um transporte eficiente de pacientes, vamos melhorar as nossas estradas, vamos melhorar as condições. Coisa ainda que nós estamos mergulhados num profundo atraso, Cláudio. Não tenha dúvida. Eu tenho uma preocupação muito particular com essa questão de metropolização, e eu vou colocar um outro termo que aí pode ser mais pejorativo, mas é bem real e aí serve para que alerte as autoridades, como no caso do senhor. Eu tenho muita preocupação com a favelização, porque assim, é muito comum você chegar fora de Campos e ouvir a pessoa comentar, lá o Porto do Açu, que muitas às vezes a pessoa confunde Porto do Açu com Porto de Campos, na verdade é de São João da Barra geograficamente, mas economicamente é de toda a região, né? Então assim,
há necessidade de um trabalho muito, muito sério com relação a essa questão também, né? O termo favelização na verdade, aquilo que você já sabe, já conhece, como por exemplo em Duque de Caxias, em outras áreas aí do país, que promete aquele boom de crescimento e na verdade não é bem assim. A coisa tem dificuldade, você precisa ter nível no mínimo de conhecimento técnico, se não de terceiro grau, e aí você vem de longe. É muito comum você ficar desempregado e aí passa a ser totalmente dependente das ações do poder público. Então tem que planejar isso muito bem. É um momento muito importante para se discutir isso. Então, favelização. Mas o nome é esse mesmo, né? Comunidade, favela, pessoas que vivem em condições subhumanas até. Entendeu? A falta de dignidade em muitos locais é algo terrível. Então, a questão do crescimento ordenado é fundamental. Aí é onde entra o poder público. É impressionante como que as comunidades elas vão crescendo e o poder público é ausente. Não tem um plano de habitação, não tem uma capacidade de absorção das pessoas. E isso cabe ao gestor público, isso passa pela política. Então é algo muito ruim e a gente tem que ter esse cuidado, sim. Você falou a metropolização, mas, vai se tornar metrópole, vai trazer... Eu fiz um comentário sobre isso. Eu acho que ela tem que virar, assim, uma referência, mas sem tirar as pessoas, né, da sua origem. Eu tenho esse olhar. Eu gostaria que as pessoas, por exemplo, se você tivesse um transporte eficiente, a pessoa precisa trabalhar, ela vai e volta no mesmo dia, fica no conforto. Vamos ali para Cardoso Moreira, não vamos para longe, não. Vamos para Cardoso, vamos para São Fidélis. Que a gente tivesse uma estrada dupla, uma estrada com condições, com melhores condições, um transporte eficiente. A pessoa vai querer sair da sua casa, que talvez ainda durma com a janela aberta, é igual um amigo meu, tem gente que dorme com a janela aberta, entendeu? Então é isso. E a pessoa não abre mão desse conforto, vamos assim dizer, dessa satisfação. Então, temos que ter um cuidado muito, muito grande para não trazer problemas. Porque quando você fala nesse aspecto de uma cidade crescer, né, se ela crescer de forma desordenada, como só acontecer, é algo muito preocupante. Mas para isso tem que ter um poder público forte e atuante. Que eu espero que assim seja. Eu tenho conversado muito com os nossos prefeitos, nossos gestores, né? Agora, como deputado, a gente trabalha, eu bato muito nessa tecla. Não deixa a cidade descuidar, não deixa crescer aqui no grande Rio de Janeiro, né? A região metropolitana do Rio de Janeiro. Problema seríssimo. Dentro de uma comunidade, uma favela, está as pessoas edificando o tempo todo. Por quê? A ausência do poder público. E parece que é uma coisa, um ciclo que não tem uma solução. Quando, na verdade, você tem lugares que as pessoas pegaram, passaram o muro e falaram, olha, não avança daqui. Mas por que não também? Falei assim, olha, gente, nós precisamos dar condições para vocês. Um local que tenha acesso aos serviços públicos. Vocês têm o saneamento básico, que são duas coisas fundamentais em qualquer lugar. A questão do saneamento básico é fundamental, porque é a questão de saúde pública. E a outra, a questão dos serviços públicos chegarem até as pessoas. As pessoas, por exemplo, apesar hoje não ser muito na moda, receber uma correspondência. Mas vamos falar o seguinte, já que não está na moda receber uma correspondênciazinha, que hoje é tudo no Zap, entendeu? E-mail, correspondência por e-mail, mas você receber aquela encomenda que você fez, né, pela rede social ali, né, comprou lá no Mercado Livre e você receber. Muita gente não tem esse acesso. Então a gente precisa modificar esse cenário. Você falou em êxodo rural mais cedo aí, né? O homem do campo que saiu do campo, realmente, chega lá, ele vê a cidade, dá um passeio, chega aqui, tem as ruas iluminadas, tem local para diversão, tem tudo que você possa imaginar. Quando ele volta para casa, ele fala, pelo amor de Deus, eu moro num buraco do mundo, eu vou embora para a cidade. E aí entra uma das
ações que podem ser olhadas com carinho também, que é a educação para o homem do campo. E essa semana, ontem, aliás, eu conversava aqui com o Marcelo Almeida, que é o diretor do Colégio Agrícola e que, aliás, está usando aqui o WhatsApp, aqui, como o senhor disse aí, o Zap privado aqui, para mandar um abraço e um cumprimento para o senhor, desejar boa sorte sempre aí. E que precisa de um olhar todo especial, que é o Colégio Agrícola de Campos, o parque, né, de formação real do homem do campo é ali. E o Marcelo... Estou devendo a visita, inclusive, um amigo no Colégio Agrícola. Pode me cobrar, manda um zap me cobrando. Na terça, quando você vai vir aqui? E é verdade. A gente precisa retomar isso aí. Você falou da coisa, a pessoa aqui vem, fica encantada. Agora, a gente tem que fazer o caminho inverso. Tem pessoas que vivem na cidade, né, não conhecem, não sabem nem o que é uma galinha. Parece piada o que eu estou falando, mas é verdade. A pessoa vê ali, o que é aquele ali? Que bichinho é aquele ali? A pessoa não sabe fazer a distinção de uma palmeira para um coqueiro. Parece, mas é isso. Então, levar a pessoa do campo, quando as pessoas começam a ir para o campo, e aí a gente pode até falar também de outra atividade que é muito importante, a questão do turismo, o turismo rural, o ecoturismo. Levar para o interior, né, a questão do turismo rural. Levar a população, né, urbana, aquele que vive só no cimento, vive na pedra, entender o que é, né, a zona rural e ver o que ela oferece. Tem muita gente que vai e fala, opa, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber dessa confusão de cidade grande, não. Ninguém aguenta mais buzina. Ontem mesmo, hoje eu estou falando aqui, não estou em Niterói, rapaz, o negócio chega a ser até doentio. O rapaz da mobilidade com um apito na boca, com um agente de trânsito, pitando para as pessoas, o carro que estava circulando, sinal aberto, ele pitando, assim. Então, meu Deus do céu, uma poluição sonora, uma coisa horrorosa. E você, por quê? Eu quero fazer uma coisa de forma mecânica. E tem gente que está cansado disso. Eu conheço muita gente que está cansado. E aí, se a gente der condições na área rural, posso afirmar para você que as pessoas vão a área rural, tá? Nós vamos fazer uma inversão do giro dessa vaga. Bom, vou pedir licença novamente ao senhor, várias pessoas interagindo, participando aqui, abraçando o senhor aí no Face, depois pode até acessar o link aí, eu mando para o senhor, né, para que o senhor também possa respondê-los em tempo, né, os seguidores aí da nossa página aí. Agradeço a todos que estão conosco acompanhando aí, as saudações. E vamos que vamos. Beleza. O lado do bem não para nunca. Tem gente que colocou aqui o lado do bem. Hashtag. Deixa eu localizar aqui então rapidamente. Peraí, com licença. Aqui muita coisa aqui, rapaz. Tem aqui o Rogério Haddad La Terça. Esse é quem? Esse é nosso aí de campo, trabalha com a gente. O lado bem não para nunca. Hashtag o lado do bem não para nunca. Ele colocou aqui. Bom, Felício La Terça, então vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar de política partidária. Vamos falar do União Brasil 44, que está vindo aí, numa fusão do Democratas com o PSL. Como é que fica? Como é que o senhor fica nesse partido também? E vamos falar da eleição a deputado, governador do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro e presidente da República. Próximo bloco, o senhor comenta pra gente sobre esses assuntos, fala também aí o que o senhor pensa, aqui no Folha no Ar, primeira edição, ao vivo, em 98,3 Folha FM, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, e Laboratórios Plínio Bacelar, além de apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.